Oi, gente, estamos começando mais um episódio do primeiro podcast com a minha duplinha de novo. Oi, E hoje convidandinha. A gente combinando até a calça, né? Tudo bem com você? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Oi, gente, tudo bem? Hoje estamos com uma convidada especial, né? Muito especial e de um assunto Super relevante, muito né? relevante que eu gosto muito, viu? Particularmente. Exatamente. Vamos definir esse início como você quer vender para o governo, então você precisa assistir este episódio. Com certeza. Iniciando o nosso podcast, quero agradecer alguns dos nossos patrocinadores. Então, Coliseu, Restaurante Kyoto Sushi, Imobiliária Porta Nova e CDM Finanças. Estamos hoje aqui com a Aline Previati. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Lina. Seja muito bem-vinda, viu? É um prazer conhecê-la. Nos conhecemos no evento, né? E agora nos conhecemos mais junto, né, amiga? A gente fala, trocar uma ideia, mais próximo, sem aquela correria, né? Com certeza. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, meninas. Estou muito grata pela oportunidade de estar aqui mostrando o meu trabalho. Oi, pessoal. Boa tarde. Para iniciar esse bate-papo, conta pra gente quem é a Aline. É uma pergunta difícil, né? Você sempre começa com a pergunta difícil. Bom, Aline é a Aline Previati, tenho 37 anos, sou empresária, mãe do Arthur de 3 aninhos. E durante 9 anos eu operei grandes operações dentro do setor público. E ali eu consegui diferenciar empresas que participavam de licitação de empresas que ganhavam contratos altamente lucrativos, né? Então, deste modo, eu criei um método que se chama Previati, né? Junto com o sobrenome aí, no qual eu aplico nas empresas com estratégia, né? Com inteligência e extrema organização para que as empresas consigam entrar dentro desse mercado, né? Muitos dizem que é um mercado muito burocrático, difícil, que grandes empresas só conseguem, mas não. Se tiver estratégia, estudo de mercado, organização, a gente consegue muitos contratos. Inclusive, num evento, você falou do evento, nós nos conhecemos num evento que teve ano passado em Itapecerica, evento de mulheres, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que é uma empresária do segmento da saúde de Itapecerica da Serra e ela me chamou para bater um papo. Olha, Aline, eu tenho já uma consultoria que presta serviços de licitação, só que ela só participa e não traz resultado para mim. Vamos dar uma conversada? E aí que entra o meu método, porque assim, eu não entro só para ficar participando, assim, sabe? Eu sou bem visionária, eu gosto de fazer negócio. Então, eu entro para ganhar. Então, eu estudo aquele mercado, aquele produto daquele cliente e eu entro para ganhar. E em 20 dias que eu entrei para poder vender esse produto deles, né, dessa empresa, em 20 dias eu fechei 2 contratos de 340 mil para eles. Então, eles pularam de maravilhoso. Case de sucesso. Alegria. Fazer resultado. Mostrar no resultado. Então, assim, esse método, eu não só ensino as empresas a participar da licitação e ficar ali só concorrendo sem ter contratos. Eu ensino, eu tenho a estratégia, eu tenho um método, eu tenho toda uma experiência passada que eu faço que as empresas vão lá e ganhem mesmo o contrato, né? A licitação é algo assim que é muito, não é uma venda pontual, né? É uma venda recorrente. Então, assim, quem entra para ganhar, para poder participar, traz uma previsibilidade para a empresa, porque ali não fica com aquele faturamento pontual, ali não vão vender aquilo, só tem aquele contrato. Não, então o governo ele compra todos os dias. E assim, no segmento de licitação, que eu brinco que o governo ele compra de prego a avião, ele compra de tudo. Então ele compra todos os dias. Todos os dias nos portais de licitação são mais de 5 mil licitações por dia publicadas. Nossa. Então, assim, não adianta também eu falar assim, me mostra um produto e nós vamos entrar. Então, é saber procurar a oportunidade certa que traga lucratividade para a empresa, porque senão ela também entra sem estar estruturada e acaba tendo prejuízo. E sem estar qualificada também. Sem estar qualificada, né, sim. Porque às vezes o pessoal fala assim, vamos entrar na licitação, vamos cumprir o edital. Só entrar, não é só entrar. Quando o pessoal acha que fala quando é burocrático, não é que a questão que é burocrático, é que precisa seguir os requisitos. E nem a maioria delas não estão realmente preparadas e qualificadas devidamente para cumprir os requisitos daquela licitação, né? O maior erro das empresas hoje é não ler o edital. O edital é o
chefe, que ele que comanda todo o processo, as etapas da licitação. Então, para quem vê de fora, vê algo mesmo muito burocrático. Mas quem está ali na rotina do dia a dia da organização é algo que flui. Então, assim, num simples detalhe, a empresa é desclassificada. Por exemplo, no edital, além de você tem que ter um preço competitivo, você tem que ter a documentação, tem que ter as certidões no qual diz como que está a saúde financeira, trabalhista da empresa, porque precisa estar tudo redondinho, senão o governo também não aceita. Tem que estar tudo estruturado essa empresa. Então, se você deixa de entregar uma declaração assinada, ou então se uma certidão está vencida, por pequenos detalhes, ou então você faz uma proposta e esquece de assinar, ou então esquece de colocar o seu timbrado, é pena de desclassificação. Eles desclassificam, então você perde ali toda aquela estratégia que você fez para entrar naquela oportunidade, estuda o mercado, e aí por bobeira é desclassificado. E o governo não, os órgãos públicos, né, as prefeituras e tudo mais, eles não aceitam, assim, são erros bobos, mas eles não aceitam. Não tem segunda oportunidade. Tem que da próxima licitação. E às vezes aquele produto é por um período, um contrato de 12 meses. Então, às vezes o governo solta alguns editais que é por um período de 12 meses aquela compra daquele produto. Então, se você perdeu essa oportunidade, é só no próximo ano que você vai conseguir entrar. Então, é algo assim, eu falo que o meu trabalho que diferencia muito das outras consultorias, que eu faço a estruturação da empresa, né? Eu estruturo a empresa, eu estudo o mercado de fornecimento dela, seja produto, seja serviço, seja locação, né? Ou assessorias, enfim. E aí eu estruturo essa empresa para que ela tenha uma base sólida e quando ela vier a participar, ela não seja desclassificada por erro bobo, né? Por esses pequenos detalhes. Já vem na prevenção, desde começa realmente do zero, né, Aline? E é importante, né, essa consultoria e assessoria, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, o edital é daqui 30 dias. Pô, vamos começar daqui 30 dias. Tem certidões que não saem daqui 30 dias. Tem regularização que não sai daqui 30 dias. Então, assim, pegar essa empresa do zero, que é realmente pegar na mão, pegar na mão, falar assim, ó, é assim, 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 é desse jeito como funciona, para poder fazer dar certo, né? Sim. É muito importante deixar muito, muito claro, né? Porque a pessoa quer participar, mas muitas vezes ela tem todo... Então, assim, o primeiro, né? A liçãozinha de casa, exatamente manter a casa arrumada, né? Então, questões de documentação, CNPJ, certidões, tudo regularizado, né? Pagamento dos impostos tem que estar em dia. O imposto, ele trava uma certidão que chama certidão federal, né? Certidão negativa federal. Se tiver algum imposto devendo, né, para o governo, essa certidão não sai. E essa é uma das principais certidões que fazem uma das etapas do processo. E essa certidão é válida por 6 meses. Então, assim, se não tiver tudo redondinho, essa certidão não sai. Não há Cristo que faça ela sair se não tiver tudo certo. Então, eu até brinco com os meus clientes, que eu falo assim, eu visto a sua camisa. Bom, você vai ser a sua empresa vende canecas, então eu vou ser a Aline que vende caneca. Então, eu vou vender caneca para o governo. Então, eu vou vestir a camisa, eu vou estruturar e eu vou fazer que o governo compre a sua caneca. Mas tem que estar tudo estruturadinho, tudo certinho. Desafios desse... porque é algo importante, algo que acontece, mas muitas pessoas ainda veem como uma novidade. Quais são os desafios aí internos, como que funciona aquilo que talvez muitas pessoas não saibam? Bom, o principal desafio hoje que eu tenho, na verdade, não tenho mais, eu já tive, né? Foi que o mundo da licitação é um mundo muito masculino, né? Assim, se você perguntar, falar assim, a Aline é representante, é consultora de licitação, mas será que ela entende? Então, tem muito esse preconceito, porque muitos são homens, né? A grande maioria é do sexo masculino, que eles entendem, eles são empresários. Vamos pensar assim, uma mulher visionária que vai conseguir enxergar um contrato público, vai conseguir pegar esse contrato, então eles têm um certo preconceito sendo empresários. Esse foi um desafio que eu tive lá atrás e consegui desbravar esse mercado. Tenho muito orgulho porque não foi fácil, né? Vou conseguir tanto que estou conseguindo, né? Sim. Esse foi um desafio. E o desafio hoje é das empresas confiarem no trabalho de serem fornecedores do governo. Porque eles falam assim, mas será que o governo vai me pagar?
essa é a principal dúvida. E, assim, quem trabalha, quem é especialista, eu até esqueci de falar, eu tenho uma pós-graduação de alta performance na nova lei, né, com ênfase na inteligência artificial, que está nos ajudando em tudo, aí as IAs nos ajudam muito. Otimizando nosso tempo. Otimizam nosso tempo. E aí tem umas estratégias, né, umas pegadinhas nos editais, que eles, quem entende da licitação, consegue diferenciar se aquele edital tem já o valor que ele vai ser investido na compra, se aquele valor é do exercício anterior. O que significa isso? Significa que essa verba já está no órgão, por exemplo, já está na prefeitura para ser direcionada à compra desse produto, ou para a prestação daquele serviço, ou para alocação. Então, ela já está ali em caixa, direcionada para aquele produto. E tem numerações no edital, que chama dotação orçamentária, que está no edital, que condiz que se exercício referente ao exercício futuro, então, ou seja, não tem aquele valor em caixa. Então, assim, a gente corre um risco, não é que corre um risco de não receber, eles pagam, mas pode haver uns atrasos, né? E a gente não pode protestar, os órgãos, tudo mais, tem que aguardar. Eles normalmente pagam 30 dias após a emissão da nota fiscal. Então, na minha análise ali das oportunidades, eu sempre tento escolher os editais que já têm a dotação orçamentária já em caixa, porque é algo que já está direcionado e não vai fugir dali. Então, a gente vai prestar o serviço e vai ser pago, né? Vai ser remunerado. Então, é importante uma assessoria? Com certeza. Porque, assim, imagina, você vai fazer sozinha, já lê o edital, que já não é pequeno, já não é pequeno, a pessoa já não tem esse conhecimento, né? E exatamente. é muito importante. E é como a Aline falou, todo dia tem compra, né? Todo dia tem compra. Tem compra. E assim, de tudo que vocês possam imaginar. De lâmpada, de caneca, de microfone, de televisão, assim, de tudo. Tanto na área escolar, hospitalar, veterinária. Nossa, tem de tudo. Então, assim, por exemplo, muitas pessoas falam, Aline, eu trabalho como CLT e eu queria vender para o governo. O que eu faço? MEI pode participar? Pode. Então, você pode abrir um MEI, um exemplo de materiais hidráulicos, elétricos, que coisa simples, que não demandam tanto capital social para poder investir no começo. Ele tem. Por exemplo, as empresas, o governo precisa de chuveiros para as escolas, para os estádios, para os ginásios. Então, tudo que eles precisam, eles compram através da licitação. E como que funciona essa parte pós-mesa, né? Vamos supor assim, que vocês são os fornecedores e eu sou o lado do órgão. Antes do órgão publicar um edital, eles precisam fazer cotações. Eles normalmente priorizam fornecedores da região, né, para dar oportunidade para as empresas ali da regionalidade. E eles cotam um produto, por exemplo, microfone. Então, eles vão cotar microfone nas empresas ali da região, vão fazer um ticket médio e aí vão publicar o edital com valor médio ali para ter essa contratação. Eles publicam esse edital. O edital normalmente é de 50 a 120 páginas. Então, assim, quem não entende tem que ler aquilo ali a fio. E, assim, a gente que tem a expertise de todos os dias já lê, já sabe os principais pontos, já sabe onde tem pegadinha, onde não tem. Uma vírgula faz diferença no documento. Então, aí eles publicam esse edital para as empresas poderem participar, né? E aí as empresas que querem fornecer esse produto para o governo entram e participam através de portais eletrônicos, né? Com a nova lei agora que mudou recentemente, agora as licitações são tudo eletrônicas. Então, elas participam eletronicamente, dando os lances lá, menor lance, ou então de maior lance, ou quem dá maior desconto. Tem várias modalidades, né? E aí, quem ganha tem que enviar toda essa documentação, que é a habilitação jurídica, a habilitação técnica, a saúde financeira da empresa. Então, daí que entra o meu trabalho de assessoria e consultoria, que aí eu tenho que enviar toda essa documentação para o órgão, analisar e homologar esse fornecedor para ele efetivar a compra, né, de fato. Aí ele recebe essa compra e aí depois de 30 dias ele faz o pagamento. E é importante essa informação que a Aline deu sobre os MEIs, né? Porque assim, a maioria das pessoas acha assim, não, eu preciso ser uma empresa grande, preciso ter um aporte grande para poder fornecer. E não é o caso, né? Verdade, então é importante. Inclusive,
todo mundo pensa, tem essa dúvida, né? Que só grandes empresas podem participar. Mas não, tanto MEI, empresas de pequeno porte e médio porte, elas têm um respaldo da nova lei, que elas têm uns benefícios. Então, por exemplo, nós participamos de uma licitação de uma empresa que seja MEI ou MEPP, e uma das certidões estava vencida e por falta de atenção foi enviada ao órgão. E aí, por ser empresa de pequeno porte, o órgão ele dá um prazo de 5 dias úteis para você atualizar essa certidão e reenviar. Então, eles dão alguns benefícios. Se fosse uma empresa de grande porte, já não teria. Enviou vencida, é desclassificada automaticamente. E aí tem umas pegadinhas, umas estratégias que na hora do lance, se a empresa de grande porte estiver ganhando a licitação, ela está ganhando um lote lá de algum produto, está ganhando no lance, né? Porque lance é aquele lance mesmo. Alguém tirou 1 centavo, você vai lá e tira R$1. E é assim. Leilão mesmo. Leilão mesmo. Dá até mesmo. uma taquicardia no coração, porque você fica ali dando lance. E hoje tem um robô, né? Por exemplo, tem setores, por exemplo, na área hospitalar, que tem muita demanda de licitação. De álcool em gel, de seringa, de luva, de máscara, de avental, de maca, de lençol, tudo que envolve para um hospital funcionar. Então, tem muitas licitações diárias que precisam, né? Então, às vezes, nós estamos com várias licitações ao mesmo tempo, que são vários portais, vários órgãos. Então, tem licitação em São Paulo, tem licitação no Rio, em Minas Gerais. Está acontecendo ao mesmo tempo, tá ali no mesmo horário, no mesmo portal e acontecendo ao mesmo tempo. Então, não tem como você estar participando no mesmo portal para 2 órgãos. Então, daí a gente inclui o robô. O robô, ele participa, aí você coloca o valor de lance que ele pode chegar. E aí, robô, né, você tem que estar ali de olho, né? Porque ele é o robô que ele vai dar 5%. Tem que dar uma supervisionada. Então, se alguém der um lance, ele vai lá e cobre. Se alguém der um lance, vai lá e cobre. Então, você está dando um lance e o robô está trabalhando em outro. Então, assim, é bem simultâneo, bem legal, mas dá um ataque cardíaco, porque, assim, qualquer minuto, qualquer minuto e qualquer lance, o portal fecha e você não tem como saber que horas que ele vai fechar. Ele entra no modo randômico lá, que é um modo vermelhinho, que ele fica ali piscando, que quer dizer assim, como se diz, deem seus lances, participantes, que a qualquer momento nós vamos fechar. E a hora que ele fecha, o último lance que a empresa que deu, ganhou. Então, assim, você tem que estar ali preparado. E aí tem a estratégia que eu utilizo, o meu método, né? Então, por exemplo, eu estou acompanhando uma empresa dando lance, eu estou dando lance também. Então, eu vou acompanhando. Ela está dando de 10 em 10, então eu vou dar de 11 em 11, porque eu vou cobrir o lance dela. Bom, ela baixou de 20 em 20, então eu vou baixar de 22. Vou baixar número quebrado, porque aí ela não vai conseguir me pegar. E aí, o benefício da MEPP e MEI, no momento do lance, quando fecha e é uma empresa grande, se ela estiver dentro de uma margem de 5%, isso é uma dica muito boa, hein? Nem todo consultor dá. Anota. Uma das dicas, por isso que a Aline ganha todas, viu, gente? Presta atenção. E aí, se a empresa estiver dentro da margem de 5%, é que você tem que estar ali fazendo o cálculo, né, do valor do contrato. Quando fecha, a empresa ganhou, mas o pregoeiro vai acionar. Empresa X, você é MEPP, você tem direito ao último lance. Isso as empresas querem morrer, porque aí você não precisa baixar o preço baixar tanto o preço, você segura ali na margem, vai segurando, 5% é um valor bom, você vai segurando. A hora que fechou, o pregoeiro te aciona e você dá o último lance. Você tira 1 centavo e ganha o lote todo, que aquela empresa de grande porte tinha maior, porque assim, como que funciona? As empresas de grande porte, ela tem maior capital, então elas conseguem reduzir bem o preço para poder investir naquele produto, para poder entregar aquele serviço. E as empresas pequenas não têm esse capital, né, que conseguem investir. Então, eles têm uma margem ali no limite e não pode abaixar tanto, porque senão vai perder o capital de giro deles. Então, é uma diferença grande entre empresas de grande porte e de pequeno porte. E aí, na hora desse lance, você segura o seu lance ali. Na hora que fechar, que ele achou que ele ia ganhar, você é convocado e você tira 1 centavo e você leva tudo. Olha que legal. Excelente. Não, mas isso só sabe quem tem consultor. Exatamente. E aí tem uma assessoria Com qualificada. Porque isso é anos de experiência. Aham. Não é assim que vai conseguindo. Eu já E perdi muito também, Sim. mas conforme a experiência. E é uma coisa que muda a sua empresa. Totalmente. Muda a sua empresa, né? Porque você fala assim, 1 centavo. Gente, é 1 Não, centavo. Você está concorrendo a um lote lá de 500 mil, a empresa lá está ganhando por 490 mil. Você tira 1 centavo e você leva o lote, sendo que a empresa estava ganhando a licitação o tempo todo. E aí tem tempos, né? Tem, por exemplo, tem licitação que demora
10 minutos, tem outras que demoram 3, tem hora que demora 2 horas, outras que demoram 6 horas. Então, assim, você tem que ficar sentada ali acompanhando, não pode nem olhar pro lado. Porque qualquer distração fecha a licitação e você perdeu o contrato. Aline, todas as licitações seguem um padrão? Todas elas nesse mesmo formato ou existem licitações que seguem um outro tipo de modalidade, um outro tipo de formato? Tem outras modalidades, né? Nós temos pregão eletrônico, dispensa eletrônica, concorrência, convite, tem outras modalidades, né? Então, esse que eu falei de dar o lance é o pregão e dispensa eletrônica, que você fica ali dando lance manualmente, né? E tem a concorrência. Concorrência é que é chamada pública também. Você baixa o edital, né? Você achou a sua oportunidade e aí você manda os seus documentos, né? Os documentos de habilitação jurídica da empresa com a sua proposta e o seu menor preço. Então, ali o órgão vai receber todas as propostas e ali eles vão analisar o menor preço. Não tem como negociar. A empresa que mandou o menor preço, ele ganha. Aí eles vão analisar a documentação, se a empresa está com a documentação em dia. Se está tudo certinho, se as certidões estão válidas. E aí, se tiver tudo ok, essa empresa é vencedora. Se não, eles pulam para o próximo menor preço. Então, não tem como negociar. Então, você mandou, por exemplo, puxa, mandei, mas podia ter mandado um pouquinho. Se você reenviar, eles não aceitam. Foi a primeira proposta enviada é a que vale. Até mesmo no pregão, se aquele lance ele fez, e aí depois ele não tem a documentação, passa para o segundo? Cai para o segundo colocado. Passa para o segundo colocado. E a questão do lance também é muita responsabilidade. Porque, por exemplo, tem órgãos, se você der um lance errado, por exemplo, você está participando de um lance de 1 milhão lá, tá rolando a licitação de 1 milhão, você tem que estar acompanhando ali os zeros, né, que são muitos zeros ali. E você dá um lance, em vez de dar 1 milhão, dá 100 mil, tem órgão que aceita você cancelar o lance, mas tem órgão que não aceita. Você deu o lance de 100 mil, você vai ter que entregar aquele produto no valor de 100 mil, sendo que poderia ser 1 milhão. Então, assim, é bem cauteloso. Ele tem que ter cuidado com os dedinhos. Os dedinhos ficam aflitos para dar um lance, mas tem que tomar cuidado. Porque tem órgão que não aceita o cancelamento. Aí você tem que atender. Se você deu o lance, você tem que atender naquele valor. E aí você não pode cancelar. Você, eu não quero fazer. Não tem essa opção. Não tem essa opção. Porque se você deixar de entregar o produto que você entrou para participar, você é penalizado. Aí tem multas, você pode deixar de licitar por de 3 a 5 anos. Então, assim, a administração cai em cima. Cai em cima. Prestar atenção. Tem que prestar atenção. Então, não dá assim para uma pessoa falar assim, eu vou vender pro governo porque todo mundo que entra na licitação ganha muito dinheiro, né? Tem muito esse mito. Todo mundo que entra com estratégia realmente permanece muitos anos na licitação, porque é um mercado recorrente ali, é aquele seu faturamento ali mensal de todas as oportunidades que você participou. Mas você tem que ter a estratégia, porque se você falha, a sua empresa cai por água abaixo. Se você deixa de entregar, a administração vem com tudo. E assim, dependendo do contrato, uma multa contratual quebra a empresa. Nossa. E Aline, fala pra gente um pouquinho sobre rescisão. De ambas as partes, né? Que eu acho importante. Tá ali 1, 2 meses, tá tranquilo, tá pagando. Quais são as questões de rescisão desse contrato? Então, na verdade, não tem, né? Não tem essa rescisão, não tem essa opção de reincidir o contrato com o governo. Você entrou para participar por livre e espontânea vontade, e aí você deu o lance, ganhou o processo, então você tem que entregar. E aí tem diversas modalidades de entregas. Tem entregas únicas, tem entregas parceladas, tem, por exemplo, às vezes tem um registro de preço, que é um contrato de 12 meses. Então, por exemplo, eles compraram 1.000 canecas. Então, eles podem tanto pedir 10, 15, 30, 50 canecas por mês até das 1.000 canecas, ou eles podem pedir de uma única vez. Então, é um contrato de 12 meses. Acabou esses 12 meses, aí eles perguntam, olha, empresa X, você tem interesse de renovar com a gente? Aí você pode falar, bom, eu renovo, mas eu tenho um reajuste de preço. E aí cabe o órgão aceitar ou não. Se eles não aceitam, eles abrem uma nova licitação. Aí tem outros concorrentes que podem participar. Mas, normalmente, as empresas que já ganharam o contrato de 1 ano, elas seguram um pouquinho o preço para continuar mais 1 ano, né? E assim vai se estendendo mais contratos. Tem um período dessa prestação de serviço? Você pode prestar serviço por 4 anos, ou não? Não. Pode ser feita a renovação. Pode ser feita a renovação. Isso. Desde que aceitem por ambas as partes.
Legal, bacana. Bem esclarecedor, né? Muito, passo a passo, perfeito. Perfeito mesmo. E se tiver uma pandemia, vamos falar sobre uma, né, que nem Uhum. nós estamos aí vendo as guerras, e se Uhum. tiver uma pandemia, como que ficam esses contratos? Então, eles dão uma segurada e Uhum. vão dar preferência para a área da saúde, igual teve Uhum. no Covid, né? Na época, eu estava numa empresa, gerenciando uma empresa de eventos, e eventos com a pandemia travou Acabou. tudo. O que a Uhum. gente fez? A gente utilizou os galpões de eventos, né? Uhum. E fizemos os hospitais de campanha, que nós Uhum. direcionamos. Porque como travou tudo, que não podia ter contato social por conta da Uhum. decorrência do vírus. Então, travou Sim. todas as atividades de evento. Então, Uhum. focou só na saúde. Então, a empresa se estruturou e moldou para atender a saúde. Então, quando dá alguma pandemia, questão de guerra, algo desse tipo, o governo ele faz contratos emergenciais, Uhum. às vezes não tem licitações. O que Uhum. acontece? Eles precisam montar o hospital de campanha, que foi algo assim. Então, eles chamaram as empresas lá, viram qual que tinha o menor preço, contratou e não precisou passar por um processo de licitação, porque foi algo emergencial. Uhum. Emergencial. Mas é claro que depois o Tribunal de Contas ele vai analisar se não teve superfaturamento, se a empresa estava correta em questão à legislação, tudo certinho. E ela vai investigar, né, para não ter nenhum quesito diferente da contratação habitual. Mas quando tem algo assim específico, o governo direciona para atender a saúde ou atender a questão de medicamentos. Ele vai direcionando aonde tem mais necessidade naquele momento. Aí aqueles contratos anteriores Eles ficam suspensos. Ficam suspensos. Tá. Isso, ficam Uhum. suspensos. Vai de acordo com a emergência Uhum. da questão. Inclusive, por exemplo, essa empresa que eu participei de licitação, que foi uma empresa de Itapecerica, o contrato ainda não foi homologado. Nós ganhamos a licitação, mas o contrato não foi homologado. Uhum. Por quê? Porque não é algo que eles precisam diariamente. Uhum. É algo relacionado à saúde, mas não é algo que eles precisam diariamente. Não é insumos ou algo, medicamentos que precisam. Então, conforme a demanda e a urgência, a necessidade do órgão, aí eles vão homologando com calma, né? Assim, por exemplo, a saúde precisa de medicamentos, então passa todas as homologações na frente de medicamentos do que bolas para o esporte, porque o esporte não precisa tão rápido as bolas, então eles vão As direcionando. prioridades. Né? Vai passando as prioridades, Uhum. isso mesmo. Perfeito, perfeito. Na questão inversa, né? Então, a empresa não está prestando um bom serviço. O órgão público ele tem essa possibilidade de suspender e justamente por conta desse mau mau serviço. atendimento. Pode. Ele pode abrir uma sanção administrativa dizendo que eles não estão atendendo. Por quê? Quando tem o edital, dentro do edital tem um termo de referência. Então, ali, se é um produto, você tem que seguir as especificações daquele produto. Se é uma prestação de serviço, também. Então, assim, se a empresa se comprometeu em entregar dentro daquela especificação, o órgão ele vai inspecionar, vai ficar ali em cima, verificando se a empresa está cumprindo os requisitos previstos no edital. Então, se por acaso ela não estiver fazendo mau atendimento, está atrasando a entrega, o produto não está sendo adequado, eles podem suspender o contrato. O órgão pode suspender. Período, né, de entrega, né, na verdade, desse material, né? Tudo isso está previsto em edital. Está previsto no edital, isso. No termo de referência está dizendo, após a homologação, eles vão emitir uma nota de empenho, o governo emite, né, as prefeituras emitem uma nota de empenho, que é como se fosse um pedido. Bom, nós ganhamos uma licitação de canecas, então eu vou mandar um pedido para a empresa da Adriana entregar essas canecas. Então, dentro da nota de empenho diz, após o recebimento deste, entregar dentro de 15 dias, ou então 20 dias, ou uma semana. Então, tem ali algo já definido, mas que já estava exposto no edital. Então, quem entra para participar, que o órgão é bem, bem claro e ele cobra muito disso. Se você entrou, você tem que ler o edital. Bom, não é só é meu produto. Bom, o preço tá bom, porque às vezes no edital mostra um preço estimado da contratação. Tem editais que não mostram. E tem editais que tem já esse preço estimado. Então, a pessoa pega o edital lá e fala, bom, esse preço aqui tá bom, olha, tá ótimo, eu vou participar e vou ganhar. Mas não sabe que tá lá escrito numa cláusula ali pequenininha, que quando você ganhar, você tem que entregar em 24 horas.
E aí, a hora que chega o pedido, tem que entregar em 24 horas e eles não sabem como que faz. E agora? Nem tem como falar, eu não Não. sabia. Eu não sabia, Não. porque tava no edital. Aham. Tava no edital. Saiu, tem que cumprir. Exatamente, exatamente. É um compromisso É um mesmo. compromisso. Aline, com relação a pagamentos, porque algumas pessoas podem falar, eu vou demorar 50 anos para receber, ou algumas pessoas podem falar, é fácil você prestar serviço, porque você recebe depois, você presta o serviço, como que funciona esse formato de pagamentos no setor público? No edital, ele tem aquela dotação orçamentária, né? Que eu expliquei lá que tem editais que já tem o valor em caixa para a destinação do produto, né? Da compra do produto do serviço. E tem editais que a dotação ainda, o valor em caixa ainda vai ser recebido. Então, a gente sempre dá prioridade de participar da dotação que já está em caixa para não correr esse risco. Eles podem sim demorar, às vezes pode ter uns contratos emergenciais aí no meio e direcionar o pagamento, demorar um pouco o pagamento. Recebe-se, tá? Não é algo assim, falar, não, eu vou entregar e não receber. Mas o que acontece as pequenas e médias empresas, elas não têm capital de giro. Normalmente não tem tanto capital de giro para poder investir. Então, elas investem antes para poder participar da licitação e aí demora-se 30 dias para receber, às vezes 15, às vezes 30 dias para receber. E aí, então, ela tem que estar ciente. Então, por isso que eu entro com o método, né? E com a estratégia. Bom, você tem capital para segurar esses 30 dias de recebimento, porque não é simples você ganhar a licitação, oba, ganhei, vou entregar e já vou receber. Tem ali um prazo para você receber e o governo normalmente não paga antecipado, ele paga dentro da normalidade deles. Então, você tem que ter o pé no freio ali, sabendo que a sua empresa aguenta segurar o caixa se porventura vier atrasar algum tempo. Não se atrasa muito, mas pode ocorrer de atrasar. E até porque não tem só o processo da licitação, né? Você também vai vender para outras pessoas, sim, para você tem os funcionários, né? Exatamente, os colaboradores, contas, né? Tem as despesas. É por isso que vem toda uma estratégia e eu sempre faço um estudo de mercado antes. As licitações hoje, os órgãos, eles são obrigatoriamente, eles precisam lançar os editais num portal público, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, que nós chamamos de PNCP. É um portal gratuito que qualquer pessoa pode acessar e procurar lá o produto que ela vende para ver se tem alguma oportunidade lá. Então, ela pode ir lá procurar essa licitação lá, né? Então, eles... dentro desse portal, ele mostra todos os contratos, as licitações em andamento, as licitações que vão ser publicadas e as licitações que já foram encerradas. Então, por exemplo, você quer vender caneca. Fala, Aline, eu quero entrar no mercado para vender caneca para o governo. Como que eu faço? Eu vou pegar e vou fazer um estudo, vou ver quais empresas, quais são os seus concorrentes que ganharam os contratos, porque lá dentro desse portal ele mostra, basta você procurar. Então, bom, dentro de Itapecerica, em das Artes, quais foram as empresas que forneceram canecas para o governo, quais foram os preços praticados, e para saber, eu falo, Adriana, tem oportunidades, mas o preço praticado é esse. Você consegue cobrir, você consegue atender, você não vai sair fora da sua margem. Então, eu mostro isso antes porque facilita a empresa, eu dou um respaldo ali para a empresa saber se pode avançar com o preço ou se, bom, vamos esperar mais um pouco, vamos estudar um outro produto, né? Porque eu tenho clientes que têm uma cartela muito grande de produtos e eles querem assim, eu quero participar de tudo, sair participando de tudo, mas não é assim, porque tem produtos que dão realmente lucro, mas tem produtos que tá muito concorrido, tem muito fornecedor, então não vale a pena você, porque antes da licitação de fato acontecer, tem toda uma questão burocrática para trás. Então, levantamento de documentação, da certidão, habilitação jurídica, habilitação técnica e a saúde financeira da empresa. Tá? Então, antes de chegar lá e participar, você precisa ter esse respaldo por trás, porque se você entra e ali na emoção do lance, que às vezes eu participo junto com os clientes, eu falo, olha, é assim que eles já chegam, não, cobre o lance, não pode cobrir, eu vou ganhar, mas e o preço? Vai segurar as pontas. Só vai pelo lance. Só vai pelo lance. A hora que fecha o restante. Emoção, porque tem lances que é por global, o valor total do contrato.
E tem lance que é por unidade. Quando é por unidade, você fica ali mais fácil. Bom, tá saindo, sei lá, R$ 15 a caneca. Então, você tá sabendo que tá num preço bom, tá médio, como que tá o seu caixa, tá bom. Mas quando é um valor global, depois que você pega o valor e divide pela quantidade que tem que se entregar, aí o empresário vê que não foi tão lucrativo assim aquele processo. E ali, por exemplo, se a empresa tem, são 5 licitações e essa empresa tem os 5 produtos, ela pode participar de todas as licitações? Pode participar de tudo. Coisa boa, né? É isso mesmo. É bom que já fica um processo de documentação só. Né? É um processo de documentação só. Aline, você falou que todos os dias tem dezenas, inúmeras editais, né, acontecendo. Mas existe um melhor momento para você participar de licitações? Você tem que estudar aquele produto. Na verdade, aparece diversos, né, por dia. E ali você escolhe. Normalmente, as empresas escolhem editais da região. Ali, por exemplo, São Paulo. Bom, vamos atender São Paulo, que eu não vou arcar tanto com o frete, porque não é somente a entrega do produto, o preço do produto. Tem preço de ICMS, tem preço de nota fiscal, de transporte. Então, tudo é uma estratégia por trás ali para você escolher se aquela oportunidade é boa. Bom, esse preço não tá legal, esse órgão... O orçamento dele, o valor da prestação de serviço ou da compra desse produto não está em caixa, então não vamos arriscar nesse, vamos esperar um próximo, porque sempre tem, né? Quando é material, produto de uso recorrente, são muitas licitações por dia, são inúmeras. Vendas ativas. Nossa, totalmente. Minuto por minuto, né? No segmento de saúde hospitalar, é a que mais tem mais demanda, né? Então, assim, por exemplo, licitação de álcool em gel. Se a gente puxar hoje, a gente encontra umas 40 só hoje. Nossa. Isso falando de São Paulo. Aí, se a empresa ela consegue atender outros estados, é só ter equipe para poder participar. E robô também, né? E colocar robô, porque é muita licitação acontecendo. E Aline, como que funciona a sua consultoria? Você pega a consultoria, faz ela preventiva, participa da licitação e acompanha até o final do edital, do processo inteiro? Ou você faz primeiro uma pesquisa antes, verifica se a empresa realmente está disponível, está qualificada para poder participar dessa licitação? Como que funciona? Eu tenho 3 modalidades, né? Eu tenho a consultoria, tenho a assessoria e tenho a mentoria, que eu aplico o método Previat. E como que funciona ela? Na consultoria, eu não só ensino a empresa, né? Não mostro como que funciona. Eu visto a camisa da vendedora de caneca e vou lá representar ela. Então, eu estruturo a empresa, faço o levantamento de documentações, né, que precisa, estruturo, faço o cadastramento dela em todos os portais que acontecem as disputas de licitação, que são vários, não tem um único específico. Tem tanto público, que é o Gov.br, mas tem também portais pagos, que isso também dá uma limitada na questão de fornecedores idôneos para poder participar. Então, eu faço esse cadastramento nesses portais e busco as oportunidades, mostro para as empresas, e aí, junto com elas, a gente analisa o mercado para ver se há espaço, né? Se há oportunidade de realmente participar desse edital. Participo, ganho, entrego o contrato e falo assim, só entregar esse produto. Aí ele entrega e aí eu vou acompanhando, porque eu gosto de fazer esse relacionamento com o governo, de acompanhar a entrega, ver se deu certinho, para ver se porque às vezes eu mando pedido para a empresa e falo assim, olha, tem que entregar daqui 10 dias. E aí eu fico ali acompanhando, porque se ele não entregar, ele vai ter uma multa, ele vai ter uma advertência, aí ele vai falar, Aline, recebi uma multa. Aí eu vou falar, mas por quê? Não, porque eu esqueci de entregar. E aí, onde fica a minha consultoria, né? Então, eu fico ali acompanhando até o processo, até do recebimento. Aí eu chego e falo assim, olha, empresa, agora você vai emitir a nota fiscal e quando você receber, você me dá o ok aqui, porque senão eu tenho que ir acompanhando com o governo, com aquele órgão, qual é a data de previsão de pagamento, que eu faço esse elo. A parte de assessoria é em conjunto com o método, que é o quê? Eu ensino o método de como participar, de como buscar, de como organizar a empresa, de estruturar. Porque, por exemplo, chega uma empresa e fala, Mary,
Fala, Aline, eu já tenho uma empresa, eu tenho uma equipe comercial, mas eu quero dividir essa equipe para vendas de clientes privados e vendas para clientes públicos. Como que eu faço? Eu vou lá, ensino o método, ensino essa equipe a participar, a buscar, a saber fazer a documentação, a se preparar mesmo, né? A fazer esse estudo de mercado. E aí eu fico, quando eles aprendem, eu fico assessorando por trás, vou a cada 15 dias ou uma vez na semana, vou acompanhando, acompanho os primeiros processos que eles participam e fico ali assessorando. Ah, bom, tenho uma dúvida, alguém entrou com recurso, o que eu faço? Tá demorando para homologar, e agora? Então eu fico assessorando eles. Mas a grande maioria, depois que eu explico o meu portfólio e a minha experiência, eles falam, Aline, fica na consultoria. Eu também. Eu já ia falar também, isso assim. Eu não quero dor de cabeça, eu ia traz querer, o contrato. com certeza, a primeira opção. Eu falei, não, Isso Aline, ela tá mesmo. contigo, fica aí até acabar. Porque, assim, é muito porque importante que assim, Quero assessoria, não. porque assim, os pepinos vêm, Vem. né, Nina? Vem, se você não tiver. Não é 100% redondinho. Se você não tiver ali estabilizado Sim. e saber onde está pisando, Aham. vem. E assim, às vezes a gente ensina, né, um método para os colaboradores da empresa e o empresário não está ali acompanhando os lances. Exatamente. E às vezes corre o risco de dar um lance errado. Aí na hora, Aline, dei um lance errado, será que eu consigo cancelar? Então, eles têm esse medo de tomarem uma multa, uma advertência, porque se, por exemplo, se você deixa de entregar o produto que você vendeu, o órgão pode abrir uma sanção administrativa e você deixa de licitar por 3 anos. Já pensou? Você travou, você não consegue vender mais para o governo. E o governo era sua renda recorrente. E agora? Então, vou ter que vender para privado. Então, tem que direcionar outro caminho. Então, normalmente, eles pegam a consultoria cheia, completa, assim, que eu visto a camisa mesmo. A minha mãe até costuma dizer que eu só não vendo ela porque não é a hora dela. Eu não tenho digital. Porque eu te amo, viu, mãe? Eu te amo porque eu te amo. Porque a gente brinca, né, que quem gosta de vender, vende de tudo, né? Então, assim, fala assim, Aline, você tem um ramo específico para vender? Eu já vendi de tudo. Já vendi hospitalar, odontológico, beleza, eventos e saúde, e assim vai indo. Esportes, não tem algo preferido ali. A gente se vende vender. É vender. O importante é vender. O importante é vender. E você vai pegando a prática, Vai. você vai pegando a prática, você vai gostando daquilo que você faz. E nada, eu até falo que o meu olho brilha quando eu falo de licitação, porque eu amo licitar, licitar ali de vender. É um modo de vender internamente, né? Que você não tá ali com o cliente ali o tempo todo no telefone, fazendo aquela venda direta. É algo mais administrativo, podemos dizer assim. Algo mais administrativo. Você faz a captação também dessa... Por exemplo, você entrou lá no site, falou, tem uma licitação, tem um edital aberto de canecas. Você não tem esse cliente. Você faz essa busca por um cliente que possa atender aquele edital? Faço também. Eu peço para as meninas que trabalham comigo fazer isso, né? Conforme a gente busca as licitações diariamente, a gente já tem um feeling ali de saber quais são as melhores oportunidades. Bom, hoje a melhor oportunidade está sendo, suponhamos, carrinhos de golfe, que foi esses dias atrás eu consegui fechar alguns contratos de carrinhos de golfe para o evento do carnaval, que é para ficar levando os artistas ali dentro do sambódromo do AMB. Realmente é tudo loucura, né? mesmo, né? É tudo, eles gostam de tudo. Porque a gente sempre tá precisando de alguma coisa, amiga, sempre. Né? Então, assim, A gente por exemplo, na área de eventos, ali o carrinho de golfe, você fala, bom, locar carrinho de golfe, se você tiver um KINAI que tenha locação de veículos, locação de caminhões, né, ou de veículos especificadamente, você consegue participar desse de carrinho de golfe, porque é uma locação de veículo. Aí o que acontece? Você participa da licitação, ganha e faz a terceirização. Você não precisa ter o carrinho de golfe. Você tem, mas eu terceiriza. sei onde buscar. E vai Nossa, eu participar achei da que algumas licitação. coisas funcionavam muito por compra direta, ou não? Tem também como compra direta, mas tem como você terceirizar. Tem empresas que trabalham comigo que não tem um prego como ativo fixo. A gente só participa, eu mostro as oportunidades, ele fala, bom, vamos participar desse. Participa, ganha e terceiriza. Não precisa. Ele entra com o capital, tem o capital, Então, vai lá, paga o serviço ou produto, né? O produto, sim. Locação de caminhão, locação do carrinho de golfe, ou então prestação de serviço de montagem, de tudo. Tudo que vocês possam imaginar, o governo compra. Ele compra todos os dias. Tudo. Nossa, o compras funciona assim. Compra e venda.
É a venda. É a frase que eu falo mesmo. Ele compra de prego a avião, ele compra de tudo. Inclusive, tem uma empresária, uma empreendedora que eu conheci no evento Empreenda-se. E hoje eu ainda vou conversar com ela. E aí ela falou, Aline, eu sempre quis vender para o governo, mas eu não sei se tem uma oportunidade. Você dá uma pesquisada para mim? No dia lá do evento. Aí eu falei, tá bom, pesquiso. Pesquisei, conversei com ela na segunda e falei assim, olha, encontrei 13 editais abertos para os próximos dias, um produto seu. Ela tem demais. E aí eu falei assim, encontrei 13 oportunidades. Ela, não, vamos conversar, porque assim, eles não imaginam que tem tudo isso. Não tem noção. Não tem noção. Não Quem não conhece o pode. mercado não tem noção. Que loucura. Tem alguma coisa pra vender? Eu já vou Eu caçar. tenho. Eu tenho vários, né? A gente precisa conversar. Não, e é muito bom que assim, a Aline participa. É muito bom, porque a gente falou no começo do episódio. É muito bom essas conexões, né, Aline? Porque assim, a pessoa não sabe, não imagina. Né? Olha, é uma coisa simples. Alicate de cutícula. Você vai falar assim, o governo compra alicate de cutícula. Mas ele faz projetos sociais para pequenas empreendedoras fazerem cursos de manicure. Sim. E aí, para ele fazer o curso, para ele dar o curso, ele precisa dos alicates de cutícula. Só que ele não pode ir numa farmácia ou numa lojinha de produtos e comprar os alicates. O governo não pode. Então, o que acontece? Ele abre licitação de alicate de cutícula. Aí você vai lá, importa da China, ou vai lá na 25, vai lá, compra aquele produto, coloca o KNAI, que você pode ser revendedor daquele produto, ganha a licitação e entrega alicate de cutícula. Muito bom. Tá vendo? Tem de tudo, assim. Coisas assim que você fala, não é possível que eu tô participando disso. De ambulância, tem assim, prestação de empresas que vendem ambulância, vendas de carros. Por exemplo, a prefeitura aqui de Embu das Artes, vamos supor, que a prefeitura de Embu das Artes teve uma escola que os vidros, teve um vandalismo e quebraram os vidros, né? Então, a educação não pode simplesmente pegar um fornecedor local e falar assim, olha, coloca aqui os vidros nessa escola porque teve um vandalismo e eu não posso ficar sem aula. Seria razoável eles fazerem isso, mas não pode. Então, a educação tem que mandar um aviso para o setor de licitação da prefeitura. A prefeitura tem que abrir um edital emergencial, porque as aulas não podem parar por conta dos vidros. Ela abre um processo de compras emergencial para que possa alguma empresa local atender e colocar os vidros. Isso então, acontece às vezes, assim, recorrente. Sim. Porque assim, a gente não sabe, todo dia acontece alguma coisa. Todo dia acontece alguma coisa. A prefeitura não pode ir lá contratar uma empresa, coloca aqui o vidro. Mas aí como que aquela empresa vai receber? Não pode, porque às vezes ela não está apta, às vezes ela não tem a documentação. Então, precisa passar pelo processo licitatório. Tudo precisa passar pelo processo licitatório. Nada fica em vão. Então, é algo recorrente ali. Não é falar assim, caramba, eu consegui ganhar ali uma empresa assim, uma vidraçaria simples aqui da região, conseguiu ganhar uma licitação para colocar os vidros em todas as escolas. Mas é através da licitação. Então, se compra de tudo. O governo é o principal comprador do país. Ele compra de tudo. Muito bom. Do processo, né? Cada edital tem o seu tempo, né? Mas qual que é o mínimo, né, de tempo que um edital fica? Ou tem um prazo, são 30 dias, esse emergencial é 30 dias, 60 dias, ou tem edital que corre isso aí 3, 4, 5 meses? Não, normalmente é rápido, tá? Foi publicado, ele não tem assim um prazo de vida. Normalmente ele publicou, a licitação acontece no máximo em torno de 7 a 15 dias. Não demora-se muito. Então, assim, a busca pelas oportunidades tem que ser diária. Entendi. Diária. Às vezes eu tô no celular assim em casa, minha mãe fala assim, Aline, que você tá fazendo? Sai desse celular, menina, sai desse celular. Eu tô procurando licitação. Eu tô procurando licitação, porque às vezes, hoje foi um dia corrido e eu não consegui buscar. Às vezes a licitação foi lançada há 2, 3 dias e ela vai se encerrando, tá correndo. Se eu não ver, passou a oportunidade, então é buscar diariamente. Legal. Por isso que é muito importante reforçar, né, mais uma vez, a questão da empresa estar apta, né? Ela estar regularizada, porque 7 dias ela não consegue nada. Sim, até quando eu explico como que funciona a consultoria, às vezes as empresas querem já vamos participar. Eu falo, calma, vamos estruturar a sua empresa, deixar ela apta, porque assim, se ela já estiver com a documentação em dia,
com as certidões todas válidas, elas estiverem cadastradas já nos portais, quando aparecer a oportunidade, é só preparar o preço e a documentação e participar e ganhar. Agora, se ela tiver já que querer assim, né, pular as etapas, acontecem os erros, porque às vezes envia a documentação faltando, certidão vencida, não tem a estratégia de pesquisa de mercado, então assim, acaba atropelando as etapas e aí o contrato, em vez de ser lucrativo, gera um prejuízo para a empresa. Acaba perdendo a oportunidade que para ele ia ser boa, seria boa se tivesse tudo documentado certinho. Porque não é só chegar lá, ó, McDonald's, viu? Ó, quero entrar, viu, Aline? A gente já ganhou. Não, é todo. Por isso que é importante, a gente frisa isso, é muito importante. A consultoria. Sim, e até mesmo na parte da homologação. Por exemplo, essa empresa aqui de Tapecerica, que nós ganhamos esses 2 contratos, não foi homologado ainda. Vai fazer 2 meses que não foi homologado. Então, os empresários, às vezes, ganham já contando com o dinheiro, mas o dinheiro não tá ainda, tem que entregar, tem que homologar. Às vezes o órgão abre espaço para recurso, para ver se alguma empresa quer abrir algum recurso, porque se sentiu indiferente, ou quer visualizar a documentação do seu concorrente, para ver se está tudo certinho. Então, tem etapas, e essas etapas levam dias, né? Às vezes meses. Então, assim, não adianta você ganhar e já contar com o dinheiro ali do contrato, que ele às vezes não vem tão rápido. Não vem tão rápido. Muito bom. Aline, você veio perfeita, muito esclarecedora. Demais. Deu uma consultoria pra gente aqui. Totalmente. Numa hora rápida. Perfeito. Totalmente. Eu acho que é um assunto muito, assim, relevante, esclarecedor, né? Porque muitas vezes tem todas essas dúvidas. A grande empresa pode prestar, o pequeno não pode, o MEI pode. Então, E falta conhecimento mesmo, assim, né? Exatamente. E falta o pessoal pensar, não, licitação é muito difícil. Como a Aline difícil, falou, é muito burocrático. Mas não, se tiver uma assessoria, um acompanhamento do começo ao fim... Um especialista, né, exatamente. que entende o processo. Exatamente. E muitas empresas estão deixando, né? Esse serviço, estão Passando deixando de oportunidade fazer, passar. passando a oportunidade, o famoso deixar o dinheiro na mesa, justamente porque não tem essa informação. Então, Sim. Né, você falou do dinheiro na mesa. Até mesmo alimentação. Restaurantes podem participar de licitação para fornecer alimentação. Os hospitais não precisam de alimentações. Sim. As escolas precisam, não fornecem alimentação para os alunos. Os presídios também fornecem alimentação para os presos. Tudo eles compram. Então, assim, você fala, nossa, eu vou pensar o que eu vou abrir. Vai ter oportunidade no governo. Até mesmo nos pontuais, né? Existe um evento que vai acontecer e que tem alimentação. Então, você tem um buffet, você pode prestar esse serviço, né? Muita Além coisa. da estrutura do evento, as pessoas que vão trabalhar no evento, tudo. A segurança armada precisa de licitação. Vou perguntar agora uma pergunta particular. Porque eu tô olhando aqui pra ele. Tem licitação pra cantor, Aline? Tem licitação para cantor. Olha aí, coisa boa. Então, Tem já pra vou te cantor indicar um cliente, viu? Já te Ativo vou aqui. encaminhar. Já vou te encaminhar, Tem porque assim, licitação muito pra bom. cantor, por exemplo, os shows de final de ano, né, Aham. também precisa. As prefeituras não podem contratar um cantor que está sendo Porque famoso aí porque quer. Não, tem que participar. Tem que ter, né? É uma outra modalidade diferente, né? Um pregão eletrônico, algo assim, mas é uma modalidade diferente para contratar aquele artista. Aline, ó, você apareceu hoje no dia certo. Exatamente. Exatamente. Já me traga que eu vou certo. vender tudo. Certo. Aline, não, é uma loucura, porque assim, esses dias mesmo... Ela eu assim, tava deixa eu falando- já agendar a reunião. Eu tava falando assim, né? Pra quem não tá entendendo nada, gente, meu marido é cantor, sertanejo, acabou de lançar um DVD, Carlos Cardoso. Então, assim, e nós estávamos mesmo, né? Procurando assim, como vender. A gente precisa de... Lançou DVD, precisamos do quê? De show. De show. E assim, a gente foi buscar, e precisa de nota, e precisa de documentação, e precisa de tudo. Então, assim, é importante. Porque, assim, para contratação de artista é uma outra modalidade, mas o artista foi contratado, ele precisa entregar as documentações de um processo licitatório igual. Sim. Certidões, documentação, portfólio dele, qual é o valor do show. Aí precisa emitir a nota fiscal, que senão como que a prefeitura vai pagar? Vai ter um show que ele vai prestar o serviço dele também, é mediante o pagamento de nota fiscal. Só que daí normalmente não é 30 dias, normalmente é 10 a 15 dias, né? É um tempo menor, de acordo com o serviço. E é também através de licitação. Perfeito, Aline. Perfeito. Já então o cliente Já tem um cliente. já vai sair com o cliente aqui já garantido, tá?
Aline, muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui, contar um pouquinho, né, desvendar todos Muito esses, bom, perfeito. esclarecer, né, todas essas coisas relacionadas à licitação. Muito obrigada mesmo. Já fica um compromisso para você voltar, o que a gente fala. Obrigada pelo presente, né, Aline? Nos Obrigada deu pelo um presente presente. que vai ser muito utilizado. Muito utilizado. Isso aqui, você sabe, né? Café vai estar aqui, ó, 24 horas. Exatamente. Vai ter vários stories falando da Aline. E obrigado também por ter participado do nosso evento. Porque a gente viu que você apoia o evento para Sim, mulheres, que eu acho que a gente, como nós falamos, Unidas, né? estamos aqui para nos unir, para nos fortalecer, né? A gente frisa isso sobre competição. Não, é sobre isso. É sobre essas conexões que vão fazer nos fortalecer, nos unir e nos levar ao topo, né? Sim, isso mesmo. Obrigada mesmo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de trazer esse tema que parece tão difícil, né? Mas ele é tão gostoso de abordar, de participar, de concorrer, de vender, né? É a palavra vender mesmo. Eu agradeço a oportunidade, agradeço de trazer meu trabalho da Previat Consultoria. Precisando, pessoal, vamos vender para o governo, venha ser um fornecedor do governo, que você terá um faturamento recorrente ali e totalmente previsível para sustentar a sua empresa por muito tempo. Eu Como agradeço. faz para te contratar, né, Aline? Deixa aí o seu Instagram, telefone. O meu Instagram é Aline Previat e o escritório chama Consultoria, Previat Consultoria. Bora contratar, gente. Bom, Bora pegar. isso mesmo. Tenho certeza, se procurar, tem alguma coisa para vender, né? Com certeza, sempre tem. Então é isso, muito obrigada. Obrigada, Aline. Chegamos ao final de mais um episódio do primeiro podcast. Quero aqui agradecer aos patrocinadores, então Espinosa Veículos, Academia Pano Bianco, Agência A Digital e Barbearia Dom Cortês. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada.